Então hoje trazemos este tema. Céu e inferno são estados de consciência. Então à medida que nós vamos evoluindo, as nossas concepções também vão amadurecendo, vão se refinando. Então é natural que quando nós estamos num estado de maior materialidade, ou seja, mais identificados com a matéria, que as nossas noções do que é que acontece após a morte, a chamada morte do corpo, também sejam muito materializadas. À medida que nos vamos espiritualizando também as nossas noções de céu e inferno. Não é? Ora, o que é que significa isto de uma noção materializada? Significa pensar que céu e inferno são regiões materiais, ou seja, localizadas no espaço, confinadas com os seus limites, como se fosse assim um território, uma região, onde nós entramos, saímos por uma porta, por uma estrada, e onde se vivem experiências materiais, à semelhança daquelas que vivemos aqui na Terra. Então, no inferno, nós viveríamos tormentos, dores físicas, né? Sensações de dor física, e portanto aqueles que tiveram visões no passado, Dante, Teresa d'Ávila, etc., faziam uma descrição de regiões infernais onde as pessoas sofriam tormentos, fosse no fogo, enfim, torturas, portanto tudo muito físico, muito material. E no céu também viveriam experiências materiais, mas prazerosas. Não é? Então é interessante nós, no passado, termos pensado que o céu, vamos, assim, o descanso eterno, vamos para uma região, assim, florida, muito bonita, vamos tocar harpa, ficar ali na ociosidade, ou noutras culturas, né, os homens teriam assim um harém de mulheres para se comprazerem, ou um banquete de comida. Tudo muito material. E convenhamos, muito infantil. Não é? Como se o pináculo da experiência positiva, feliz, fosse comer e fazer amor. Ou sexo. Ou descansar. Não é? É muito redutor. Acho que ninguém conseguiria aguentar uma eternidade assim. Sem trabalho, só a comer, a ter prazer sensorial. Chega a uma altura em que a pessoa já está mais que farta disso, não é? Precisa de alguma coisa um pouco mais estimulante. Então estas noções foram necessárias e tiveram a sua utilidade na infância espiritual da humanidade. Porque, estando nós na infância espiritual, na infância da razão, não tínhamos capacidade para compreender noções um pouco mais abstratas e mais subtis de ação, reação, castigo, pena, consciência. Não tínhamos esta noção. Penas morais. Então, para que houvesse assim, um incentivo mais forte, mais determinante à responsabilidade individual, era necessário que essas recompensas futuras ou penas futuras fosse algo assim muito impressionante. Então a pessoa vai arder nas chamas. Isso convence. Não é? Então, embora estas noções não sejam literalmente verdadeiras, tiveram a sua utilidade. E, portanto, quando vemos algumas expressões de Jesus falando do fogo eterno, das trevas exteriores, etc., naturalmente que ele respeitava aquilo que eram as nossas limitações, mas ao mesmo tempo foi-nos trazendo algumas noções que nos ajudam a ampliar a nossa noção, falando-nos de um Deus que é misericordioso, né? O Deus que está representado na parábola do filho pródigo, como aquele pai cujo filho sai da sua casa, leva a sua parte da herança, esbanja tudo e regressa, e o pai não lhe traz nenhuma punição, nenhum castigo. Pelo contrário, recebe-o de braços abertos, beija-o no rosto e dá uma festa em seu nome.
vemos na sua mensagem a mensagem do perdão, perdoar 70 vezes 7. Então, sempre aqui uma mensagem de misericórdia, de amor incondicional de Deus, de perdão, de redenção. Ora, isto não é compatível com um inferno eterno. Não é? Então, no Evangelho, nós vamos tendo alguns elementos para irmos ampliando a nossa noção. E agora, com a doutrina espírita, nós temos então uma noção muito mais completa, que nos permite rever de uma forma assim mais definitiva, ou pelo menos mais determinante e significativa, essas noções profundamente redutoras de um céu e de um inferno, enquanto regiões físicas, geográficas, onde nós sofremos ou usufruímos de experiências profundamente materiais. Então, Kardec, no livro O Céu e o Inferno, traz-nos uma outra visão e vai desconstruindo estas noções mais antiquadas de céu e de inferno. Então, no capítulo dedicado ao céu, Kardec fala-nos, diz-nos que a felicidade decorre das próprias qualidades dos indivíduos e não da condição material em que se encontram. Ou seja, não depende do lugar onde nós estamos. Podemos estar num lugar paradisíaco, podemos estar num lugar mais desafiante, mais hostil. A felicidade não depende do lugar onde nós estamos. Depende das qualidades do indivíduo. Ou seja, das qualidades, das características que nós trazemos connosco cá dentro. Do ponto de vista moral e do ponto de vista intelectual. Okay? Está, portanto, em toda a parte onde existam espíritos capazes de ser felizes. Então, felicidade é uma capacidade. Nós precisamos desenvolver, adquirir capacidade para sermos felizes. Não é algo que surja assim automaticamente com circunstâncias exteriores. Embora a circunstância exterior possa trazer-nos momentos breves de alegria e de prazer. Mas são breves, nós sabemos. Temos aqui um momento de euforia, de prazer, que dura alguns minutos e depois volta tudo ao normal. Porque assim são as experiências materiais. São transitórias como a matéria. Então, sensação material nunca dura. A felicidade real, ou seja, aquela que se sustenta, independentemente das circunstâncias exteriores, é uma capacidade. Nós precisamos de aprender, precisamos de desenvolvê-la. Quando a tivermos desenvolvido, estejamos onde estivermos, nós vamos ser capazes de usufruir dela. Então, isto é muito desafiante, porque significa que estejamos numa condição de pobreza ou de riqueza, de saúde ou doença, de vantagem ou desvantagem na vida material, tendo desenvolvido esta capacidade, nós poderemos experimentar felicidade, mesmo nessas condições mais adversas. Vamos ficar com esta noção. Assim acontece com todas as alegrias dos espíritos que estão na razão direta das suas aptidões para senti-las. Então, Kardec dá o exemplo de duas pessoas que vão assistir a um concerto de música clássica. Uma tem o ouvido treinado, tem a sensibilidade treinada. A outra não. Então, o primeiro vai experimentar uma grande satisfação naquela experiência. Ao segundo, aquilo não lhe vai dizer nada. Não é? E é assim com tudo.
quantas experiências lá fora, na nossa vida, nós fomos aprendendo a usufruir. Coisas simples, como, para quem gosta, café. Quem é que gostou de café a primeira vez que bebeu? Bom, haverá algumas pessoas, não é? Mas normalmente a pessoa começa, põe açúcar e tal, para disfarçar, depois vai-se habituando. Porque é algo que é preciso aprender-se a gostar. Muitos outros sabores requerem uma educação do paladar. Com a música, com a arte é a mesma coisa. Nós precisamos ir educando a sensibilidade para aprender a apreciar aquele estímulo. Caso contrário, nós olhamos para aquilo e não nos diz nada, não nos toca. Então muitos, perante uma música clássica, calma, tranquila, lenta, estão ali numa experiência de que maravilha. Outros adormecem. Enquanto que uns vão para aquelas músicas mais e ficam, outros sentem-se mal, incomodados, não querem nada com aquilo. Depende da sensibilidade. Então nós precisamos educar a sensibilidade. Esta sensibilidade é o que nos permite usufruir daquilo que a vida nos oferece. Então a pessoa espiritualmente sensível, perante um desafio, consegue reconhecer naquela experiência a bondade divina e uma oportunidade bendita para crescer espiritualmente. Então ela sente-se grata por aquela experiência. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil, ela está em paz com aquela experiência. Abraça a experiência. E por isso cresce com a experiência. Sente no seu íntimo que aquela experiência é uma oportunidade de se conectar mais profundamente com Deus. E, portanto, mesmo em experiências de sofrimento, de dores, experiências adversas, experiências difíceis, a pessoa experimenta uma serenidade íntima, uma paz, porque sabe que aquele é o melhor caminho para ela. Sensibilidade. Ao passo que aquele que não adquiriu maturidade espiritual vê naquilo uma tragédia, revolta-se e sofre profundamente com tudo aquilo que acontece, aumentando a dificuldade da experiência. É mesmo que um aluno que gosta, por exemplo, de matemática ou de um instrumento musical. O que é que acontece quando ele vence e aprende determinadas lições? Ele quer algo mais difícil. Agora, quero uma peça mais difícil para eu ampliar as minhas capacidades. Agora quero um problema mais exigente que eu não consiga resolver. Para quê? Para eu aprender a resolver. Então, perante aquele desafio, ele sente um certo entusiasmo, porque sabe que é uma oportunidade de crescer, de se aperfeiçoar. Não é um drama, embora seja difícil e possa exigir dele muitos momentos de sacrifício, de treino, de estudo, de se privar de brincadeiras, de lazer, para desenvolver o conhecimento e a capacidade para resolver aquele problema. Mas para ele essa experiência é uma experiência positiva. E ele sente-se feliz e grato por tê-la. Ao passo que o aluno rebelde revolta-se perante o problema, não estuda, não se esforça, e isso só aumenta o problema. Porque, se usarmos aqui a analogia da escola, o que é que acontece ao aluno rebelde que não estuda, não se aplica? Chega ao final do ano e reprova. O que é que acontece ao aluno que reprova? Tem que repetir tudo outra vez. Ou seja, em vez de ter que resolver o problema uma vez, ter que se deparar com o problema uma vez, tem que se deparar 2 e 3 até conseguir resolvê-lo. Portanto, prolonga o seu sofrimento. Então, se Deus está em toda a parte
E se a sua bondade está em tudo, porque se Deus é infinitamente sábio, justo e bom, significa que tudo aquilo que existe e tudo aquilo que nos acontece é expressão da sua sabedoria, da sua bondade e da sua justiça. Então, em toda a circunstância, por mais adversa ou dolorosa que pareça, está presente a bondade e o amor de Deus. Quem tem sensibilidade espiritual consegue perceber isso e consegue usufruir isso. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo esta capacidade, esta faculdade de sermos felizes, nós vamos contemplar, gozar, usufruir de tudo aquilo que de bom a vida tem para nos oferecer. Na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, no sucesso, no fracasso, vamos conseguir usufruir de tudo o que de bom existe nessa experiência. E isso faz a diferença entre um espírito feliz e um espírito infeliz. O espírito feliz consegue reconhecer, consegue sentir, consegue usufruir. O outro não. Então o espírito feliz já adquiriu discernimento, já adquiriu compreensão e já adquiriu sensibilidade, que lhe permite estar em determinadas experiências com uma outra atitude, com uma outra postura. E isso nós vamos ver no exemplo, no testemunho que o próprio Cristo nos deixou. Não vamos ver Jesus desesperado. Não é? Vamos vê-lo a cumprir o desígnio do Pai, que, segundo ele próprio disse, o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Onde eu faço a vontade do Pai, eu estou bem, estou nutrido e estou feliz. Mesmo que essa vontade se traduza em experiências menos agradáveis. Mas a minha alma está tranquila, está serena, porque sabe que todo o sofrimento é temporário e que tudo tem uma finalidade positiva. Então, o mundo espiritual tem esplendores por toda a parte. Harmonias e sensações que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entrevêm sequer e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. Porquê é que somente são acessíveis aos espíritos purificados? Porque só eles é que têm capacidade para enxergar. Só eles têm sensibilidade para apreciar. Da mesma forma que nós aqui temos sensibilidades diferentes. E provavelmente uns entram num espaço como este e não notam nada, outros entram e começam a apreciar os detalhes, os quadros, o ambiente, a música e sentem, que maravilha, que espaço agradável, bonito, confortável, com bom gosto. Tem a ver com o quê? Sensibilidade. Uns nem notam e, portanto, não usufruem. Os outros notam. Agora, há aqui uma nuance que é, no plano espiritual, a nossa percepção depende da frequência com que a nossa mente vibra. Nós percebemos de acordo com a nossa frequência vibratória. Frequência vibratória significa o comprimento das ondas que o nosso pensamento emite. Pensamento elevado, alta frequência, ondas curtas. Então, ondas curtas. Pensamento de baixo teor, baixa frequência, ondas longas.
ideias mais pesadas. O que é que isto significa na prática? O que é isto de pensamento elevado? Pensamento em sintonia com o amor, com o bem. Por isso, quando nós oramos, se o fazemos com sentimento, a frequência do nosso pensamento aumenta. Eleva-se. Quando estamos em estados de ódio, de inveja, de ansiedade, de perturbação, a frequência do nosso pensamento diminui. Então, quando André Luiz está nas regiões umbralinas em profundo sofrimento e decide, se lembra de orar, quem é que ele enxerga ao seu lado? Clarencio, o ministro que estava lá para o auxiliar. E ele vai nos dizer que ele sempre lá esteve. Mas André Luiz não conseguia enxergá-lo. Porquê? Frequência vibratória. O seu pensamento estava em uma frequência tão baixa que não conseguia sintonizar, perceber aquele benfeitor que ali estava numa frequência mais elevada. Então ele precisou de elevar o pensamento. Então, para nós conseguirmos usufruir daquilo que a criação tem para nos oferecer, na sua plenitude, precisamos aprender a pensar e a sentir de forma mais elevada, apurando a nossa sensibilidade e desenvolvendo o nosso discernimento, esclarecendo-nos. Então, sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurem na eles em toda a parte em que se encontram, seja na superfície da Terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Então, onde é que está o céu? Está no céu quando olhamos para cima? Não. Está em qualquer parte onde haja espíritos que sejam capazes de ser felizes. Que são espíritos que, do ponto de vista evolutivo, são superiores. E aqueles que alcançaram a felicidade plena são os chamados espíritos puros, que já conseguiram alcançar um determinado grau de maturidade que a matéria e os interesses materiais já não exercem sobre eles qualquer influência. O seu espírito tem domínio absoluto sobre a matéria. Enquanto que nós aqui, espíritos inferiores, a matéria e os interesses da matéria ainda dominam o espírito. Essa é a diferença. Então, onde houver espíritos felizes, aí estará o céu. Isto também se aplica a nós, apesar da nossa inferioridade relativa. Quando nós estamos em determinados estados de consciência mais elevados, porque conseguimos pensar e sentir de uma maneira mais elevada, nós estamos bem. Então estamos a ter uma pequena experiência de céu. Ao passo que quando estamos em estados interiores de maior perturbação, nós estamos a viver uma experiência, uma pequena amostra do inferno, que está dentro de nós, independentemente de onde nós estivermos. Então podemos estar num lugar muito bonito, de férias, à frente a uma piscina ou no mar, e a nossa mente preocupada, irritada, incomodada, ansiosa, e nós não conseguimos usufruir daquilo que está a acontecer à nossa volta. Apesar de nós estarmos num lugar paradisíaco, interiormente nós não estamos no paraíso, estamos muito longe dele. Mas podemos estar também num hospital, numa zona de internamento, perante uma situação de saúde delicada, nossa ou de um familiar, mas estarmos interiormente num tal estado de fé, de confiança em Deus, de esperança, de confiança nas pessoas que estão à nossa volta, gratos pelo amparo, pelo amor que estamos a receber,
dos profissionais, das pessoas que nos acompanham, que para nós estamos a viver um pedacinho do céu, apesar de estarmos em meio a uma adversidade. Ora, apesar disto, nós sabemos que as regiões espirituais existem. E sabemos que há regiões que são habitadas por espíritos felizes e há regiões que são habitadas por espíritos em sofrimento. Okay? Ora, como é que isto se explica? Diz André Luiz, somos, cada qual de nós, um imã de elevada potência a um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo nosso domicílio espiritual. Então, a nossa mente atrai e define a residência onde habitamos em função daquilo que atrai. A nossa mente atrai, inclusive, companhias que pensam, que sentem como nós, que se afinam connosco. Não é preciso ir muito longe. Se nós apreciarmos os nossos grupos de amigos, eles dizem muito daquilo que nós somos. Não é? Porque funcionam à base da afinidade. Se nós olharmos para os nossos hábitos, para os lugares que frequentamos, para o tipo de atividades que nos atrai, isso é reflexo do quê? Das nossas escolhas, dos nossos interesses, dos nossos desejos, da nossa forma de pensar. Então nós vamos construindo à nossa volta o mundo em que habitamos, de uma maneira mais ou menos consciente. E vamos atraindo companhias que se afinam connosco. A criatura encarnada ou desencarnada, onde estiver, respira entre os raios de vida, superior ou inferior, que emite ao redor dos próprios passos, tal qual a aranha que se confunde nos fios escuros que produz, ou a andorinha que corta os altos céus com as próprias asas. Portanto, estejamos nós encarnados ou desencarnados, nós vamos respirar entre os raios que emitimos. Entre os raios que emitimos. Ou seja, começa tudo na mente. Começa tudo no pensamento. Pensamento aqui não significa intelecto. Significa a ideia acompanhada do sentimento. Mente. Tudo começa aí. Esse é o princípio que organiza a vida à nossa volta. Que atrai para nós determinadas experiências e companhias e que nos atrai para determinadas experiências e companhias. Então, em função dos nossos raios, desses raios que emitimos, serem superiores ou inferiores, nós vamos atrair e ser atraídos para companhias e regiões superiores ou inferiores. Enquanto que aqui, na experiência material, onde tudo é muito mais lento e grosseiro, essa experiência não é tão óbvia, mas no plano espiritual, que é mais plástico, tem uma maior plasticidade, tudo responde à nossa mente de uma forma mais acelerada e intensa. E, portanto, aí fica muito óbvio o que é que nós verdadeiramente somos. Porque nós seremos atraídos para a companhia daqueles que se afinizam connosco. Portanto, os céus ou as esferas superiores são constituídos pelos reflexos dos espíritos santificados e o inferno pelos reflexos das almas que se consagraram ao mal. Então, aquele que
interiormente se santificou? Pelos seus desejos, pela sua forma de pensar, pelos seus hábitos, esses reflexos vão plasmar à sua volta uma vida superior. Aquele que se consagrou ao mal, ao egoísmo, ao orgulho, à crueldade, etc., vai plasmar à sua volta uma vida de dor e de sofrimento, ou seja, de inferno. Agora, como nós somos atraídos uns para os outros de acordo com a afinidade, aqueles que pensam da mesma forma vão se reunir em coletividades e vão aí organizar a sua vida. Então, aqueles que têm a mente mais elevada, mais esclarecida, já têm um sentimento moral mais aprimorado, vão, pela lei da atração, reunir-se numa determinada região. E vão aí organizar a sua vida coletiva de uma determinada forma, condizente com o seu padrão interior. Então vemos uma cidade em nosso lar, organizada, né, dedicada a determinados propósitos, mais adiantada do que a vida aqui na Terra, onde aqueles que são permitidos lá entrar e habitar já têm que ter um certo nível de arrependimento, compromisso com a sua transformação interior. E vemos outras regiões, por exemplo, nas zonas abismais ou nas zonas das trevas, como André Luiz descreve, em que os espíritos vivem em profundo sofrimento e alguns em condição quase animal. Porque essa é a sua condição interior. É assim que eles vivem. E foi assim que eles viveram na Terra. Embora, muitas vezes, disfarçados na sua condição social e na sua aparência. Mas, interiormente, era assim que eles eram. Então, para habitarmos um mundo celeste, né, Kardec fala-nos da evolução dos mundos, assim como os espíritos evoluem. Os mundos mais adiantados de que nós temos conhecimento são chamados mundos celestes, que são os mundos onde os espíritos puros habitam. Para nós habitarmos um mundo celeste, o que é que nós precisamos? Bom, precisamos tornar-nos espíritos puros. Ou seja, precisamos desenvolver hábitos de espírito puro. Para que, quando adentrarmos essas regiões, nós não destoarmos da coletividade. Imaginemos alguém que tem hábitos mais grosseiros, por exemplo, de alimentação, e gosta de comidas pesadas, muito condimentadas, álcool, etc. Agora vai ser colocado numa comunidade que tem hábitos diferentes do seu. De jejum, de comida vegetariana, muito leve, ou como em nosso lar, só um caldinho reconfortante. A pessoa vai se sentir feliz ali? Não vai, vai ser um sofrimento. Não vai conseguir ser feliz ali. Então pegar num espírito grosseiro e colocá-lo num mundo celeste, impossível. Não tem condição para viver ali. Não tem condição. É o mesmo que colocar uma criança no ensino, uma criança que está na alfabetização no ensino universitário. Coitada, ela não vai fazer ideia do que é que está ali a fazer. Feliz é que não vai estar. Não é? Então nós precisamos desenvolver determinados hábitos semelhantes aos habitantes daquelas regiões. Caso contrário, não teremos condição para lá entrar. Ou seja, é a pureza espiritual que nos confere cidadania em mundos celestes ou regiões mais felizes. Primeiro, nós precisamos tornar-nos felizes por dentro. Precisamos desenvolver essa capacidade de sermos felizes. Tudo começa dentro de nós. Tudo começa dentro de nós. Não há céus automáticos, nem infernos automáticos. Não é assim que funciona. Então, como disse alguém, para nós entrarmos no reino dos céus,
primeiro precisamos trazer o paraíso no coração. Caso contrário, não há como. Não há como. Esperávamos um paraíso fácil de ser conquistado pela deficiência humana e tememos um inferno difícil de regenerar-nos. Então esperávamos um paraíso que fosse assim alcançado só porque abraçámos determinada confissão religiosa, cumprimos algumas regras, algumas convenções, e que isso viria assim automaticamente por passarmos para o mundo espiritual. Ou um inferno que fosse difícil de regenerar-nos por ser eterno. Cometi agora um deslize nesta existência e vou sofrer para toda a eternidade, de uma forma assim desproporcional. Hoje, porém, sabemos que depois do túmulo há simplesmente continuação da vida. Céu e inferno residem dentro de nós. Ou seja, aqueles que já alcançaram determinado estado de consciência, eles já estão no seu céu. E é lá que vão continuar, depois do desencarne. Os outros já estão no inferno. E é lá que vão continuar depois de desencarnarem. Só muda a aparência. Só muda a aparência. Nós vamos para onde já estamos. Então, se nós desencarnássemos agora, nós já estamos agora no lugar para onde iríamos. Nós já lá estamos. Trazemos aqui, vamos passar rapidamente, testemunhos de espíritos que estão no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, e que Kardec documentou, e trazemos aqui 3 exemplos que nos mostram como aquilo que, nomeadamente no que diz respeito ao sofrimento, que o espírito encontra do outro lado, diz muito respeito ao seu estado de consciência. Então temos aqui o exemplo desta Claire, que foi uma mulher frívola, que tinha assim uma boa condição social, bonita, etc., e que viveu assim de uma forma irresponsável e egoísta. Então ela diz: a minha desgraça aumenta dia a dia, proporcionalmente ao conhecimento da eternidade. Ó miséria! Malditas sejam as horas de egoísmo e inércia nas quais, esquecida de toda a caridade, de todo o afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Malditos interesses humanos, preocupações materiais que me cegaram e perderam, agora, o remorso do tempo perdido. Ela não está a queixar de diabinhos que estão lá a castigá-la, a torturá-la. Não, é o remorso do tempo perdido. Onde é que está a causa do sofrimento? Está nela mesma. Está nela mesma. E muitos dos espíritos em sofrimento falam disto. O maior sofrimento é a consciência culpada, é o remorso. Porque onde é que está escrita a lei de Deus? Segundo o livro dos Espíritos, na consciência. Então a nossa consciência sabe. Sabe e fala. E nós vamos sentir de acordo com o que ela nos diz. Diz aqui ora o Espírito de São Luís, explicando a experiência dela. Foi egoísta, possuía tudo, exceto um bom coração. Não violou a lei dos homens, porque muitos pensam, se eu não transgredir a lei, não faço mal a ninguém, sou bom. Não. A lei dos homens é assim o padrão mais baixo de conduta. Mas transgrediu a lei de Deus, visto como esqueceu a primeira das virtudes, a caridade. Então, para a lei dos homens, a pessoa pode ter sido correta, mas depois há a lei de Deus. Essa vai até aos menores detalhes da nossa vida. Não tendo amado senão a si mesma, agora não encontra ninguém que a ame e vê-se insulada, abandonada ao desamparo no espaço onde ninguém pensa nela nem dela se ocupa. Eis o que constitui o seu tormento. Tendo apenas procurado os gozos mundanos que hoje não mais existem, o vácuo se lhe fez em torno e como vê apenas o nada, este lhe parece eterno.
ela não sofre torturas físicas, não vem atormentá-la os demónios. O egoísmo foi a sua alegria na terra, pois bem, é ainda ele que a persegue. Verme a corroer-lhe o coração, seu verdadeiro demónio. Então, durante a vida, cultivou determinados hábitos pensando apenas nela, com indiferença para com os outros, e essa experiência exterior mantinha-a assim, abstraída e alienada da sua realidade interior. Quando passa para o mundo espiritual, não tem mais as festas mundanas, etc., para a distrair. Nós ficamos connosco mesmos. Ora, quem cultivou em si mesmo o vazio, fica a viver no vazio. E essa é justamente a experiência. Portanto, ela vê apenas o nada. Cultivando o egoísmo, a indiferença para com os outros, o que é que ela vai encontrar no mundo à sua volta? Na experiência, indiferença. Se ela nunca se interessou por ninguém, como é que depois espera que alguém se interesse por ela? Nós colhemos aquilo que semeamos, a cada um segundo as suas obras. Então ela não sofre torturas físicas, portanto, o seu demónio é justamente o egoísmo. Não acontece o mesmo aqui. Mais tarde ou mais cedo, em muitos casos. A pessoa vive uma determinada vida, entretida com carreira, conquista financeira, etc. E, por exemplo, não cuidando da família, dos filhos, distanciando-se emocionalmente, colocando a vida exterior e o sucesso material em primeiro lugar, envelhece, reforma-se e quando olha para o lado, não está lá ninguém. Não está lá ninguém. Aqueles que eram os seus amigos perdem o interesse, porque a pessoa já não tem aquele poder de influência que a posição social lhe dava, agora é só um reformado. Como ele não cultivou a família também não se interessa e a pessoa está sozinha. Está a viver o inferno que criou para si mesma, da solidão, da indiferença. A diferença é que, durante um determinado tempo, o mundo exterior e a realidade exterior distrai-nos para aquilo que está a acontecer dentro de nós. E a morte física acaba por despertar isso, ou tornar isso mais evidente. O mal não está fora de mim, diz ela numa mensagem mais tarde, reside em mim, devendo ser eu que me transforme e não as coisas exteriores. Portanto, aqui já há uma tomada de consciência. E nós e connosco trazemos o céu e o inferno. As nossas faltas, gravadas na consciência, são lidas corretamente no dia da ressurreição. E uma vez que o estado da alma nos abata ou eleva, somos nós os juízes de nós mesmos. Portanto, ela própria reconhecendo que está tudo nela. O inferno e o céu está nela mesma. E que as faltas ficam gravadas na consciência. E, portanto, ela sofre justamente pelas faltas que cometeu. Vamos ver aqui um exemplo do príncipe Oran, um príncipe russo, que também abusou, de certa forma, do poder que tinha. Tendes consciência das vossas faltas, e isso é já um passo para a regeneração, diz quem está a entrevistar este espírito. Ele diz, essa consciência é ainda um sofrimento. O sofrimento que vem da consciência das faltas cometidas. Para muitos espíritos, o sofrimento é um efeito quase material, visto como atidas à humanidade de sua última encarnação. Não experimentam nem apreendem as sensações morais. Portanto, durante um determinado tempo, o espírito não apreende as sensações morais. Nomeadamente quando está encarnado, porque ainda não desenvolveu essa sensibilidade. Mas, liberto da matéria, o sentimento moral aumentou-se para mim, de tudo quanto as cruéis sensações físicas tinham de horrível. Portanto, desencarnados, fica mais evidente tudo aquilo que do ponto de vista moral está a acontecer cá dentro. E aqui ele vai dizer uma coisa interessante. Ele aqui fala de uma
encarnação anterior, onde ele foi pobre, estudante, mas acabou por, enfim, diz ele aqui, sábio e ambicioso, vendia consciência, a quem mais dava, servindo a todas as vinganças, a todos os ódios. Sentia-me culpado, mas a sede de glória e riquezas estrangulava a voz da consciência. Então, os nossos interesses materiais, muitas vezes, estrangulam a voz da nossa consciência. Porquê? Porque nós estamos muito identificados com os sentidos, estamos muito voltados para fora. E, portanto, a voz da consciência, embora se faça ouvir, ela fica estrangulada, porque nós estamos a dar mais importância a outras coisas. Não estamos devidamente atentos àquilo que a nossa consciência nos diz. Daí a ênfase que a doutrina coloca, e nós reforçamos muitas vezes, do autoconhecimento. Pararmos para observar como é que estão as coisas cá dentro. Para não perdermos essa ligação connosco. Caso contrário, poderemos mais tarde ou mais cedo na vida, ou na vida espiritual, sermos surpreendidos por este tipo de experiência. Depois há aqui um espírito aborrecido. Ou seja, um espírito assim, que não faz nada da vida, nem da morte. E perguntam-lhe assim, por que permanecestes tanto tempo estacionário sem que fosseis condenado a sofrer? Ele diz, é que eu estava votado ao tédio, que entre nós é um sofrimento. Tudo o que não é alegria é dor. Portanto, é aquele espírito que não se entretém, não se dedica a nada, vive só para ter prazer exterior. Espíritos que, como vós, foram tomados de tédio, não podem libertar-se de tal contingência desde que o desejem? Não, nem sempre, porque o tédio lhes paralisa a vontade. Sofrem as consequências da vida que levaram e, como foram inúteis, desprovidos de iniciativa, assim também não encontram entre si concurso algum. Entregues a si mesmos, nesse estado permanecem, até que o cansaço, decorrente de tal neutralidade, os agita em sentido contrário, momento no qual a sua menor vontade vai encontrar apoio e bons conselhos e secundar-lhes o esforço e a perseverança. Então, estes exemplos que temos trazido não são exemplos assim de criminosos, suicidas, não, são exemplos de pessoas que tiveram uma experiência, enfim, comum, conduziram-se de uma maneira, do ponto de vista social, normal, mas mesmo assim sofrem graves padecimentos no mundo espiritual devido ao tipo de atitude que cultivaram, inclusive a atitude de tédio e indiferença. O tédio em si, é o que nós concluímos deste testemunho, já é um sofrimento. Porque não há nada que cative, que desperte o interesse daquela pessoa. Nada à sua volta a mobiliza. Tudo é entediante. É quase como aquele estado assim do adolescente que seca, é tudo chato, não há nada que o entusiasme, nada que o anime. Então a pessoa vive num sofrimento. Vive num sofrimento que ela própria cultiva para si mesma. E, portanto, quando desencarna, é assim que permanece. Portanto, este céu da ociosidade, isso não existe. Isso não existe. Então, enquanto no corpo físico, desfrutas o poder de controlar o pensamento, aparentando o que deves ser. No entanto, após a morte, eis que a vida é a verdade, mostrando-te como és. Então, no corpo físico, como nós temos aqui a condicionante exterior, um mundo mais grosseiro, cuja resposta ao nosso pensamento é mais lenta, nós temos o poder de controlar o pensamento. Nós não somos sufocados pelo pensamento. Nós temos o poder de observar aquilo que estamos a pensar, de observar as ações, os efeitos.
Temos o poder de educar a nossa mente. Quando passamos para o mundo espiritual, os efeitos do nosso pensamento são muito mais imediatos, intensos, e se tratarem de pensamentos negativos, esmagadores. A pessoa pensa numa experiência no passado, e se foi uma experiência dolorosa, e se ela está a reviver aquela memória com alguma intensidade emocional, essa experiência acaba como por se materializar. Por isso, muitos de consciência culpada, espíritos desencarnados, veem à sua volta as vítimas, etc., e revivem, vezes se encontra, o momento do seu delito, seja ele o suicídio, seja o homicídio, e o seu estado mental, a sua realidade mental é aquela experiência vivida e revivida vezes sem conta. Não conseguem dominar o seu pensamento, porque os seus efeitos são intensos, imediatos. Enquanto que aqui nós podemos estar assim com um pensamento menos saudável, mas se alguém nos chama para conversar, temos aqui uma obrigação social, pegamos no carro, vamos nos distrair, o mundo exterior consegue arrancar-nos do nosso pensamento, até um certo ponto. E, portanto, ajuda-nos a conter estes estados. Até certo ponto, obviamente. Ajuda-nos a conter. E nós temos essa experiência. Estamos em casa, mais deprimidos, mais desanimados. Vou sair, vou dar uma volta. E vamos passear, vamos ao parque, vamos ao shopping, vamos não sei onde, vamos ao cinema. E essa experiência exterior vai nos distrair e arrancar do nosso estado, do nosso pensamento. No mundo espiritual nós não temos esse recurso. Nós ficamos com o nosso pensamento. Então, para dizer o quê? Não fiquemos com a ilusão de que, se estivermos infelizes na existência presente, que passando para o mundo espiritual tudo vai ficar melhor. Não vai. Não vai. Vai ficar pior. Se nós não conseguimos ter um pensamento equilibrado aqui, não vamos conseguir tê-lo lá. Se nós vivemos num inferno aqui, lá vai ser pior. Então aqui nós temos a oportunidade de educar a nossa mente. Aprendermos a ser felizes na realidade em que estamos. Com as pessoas que a vida colocou no nosso caminho. Se nós não conseguirmos isso, não é lá que vamos alcançar uma vida melhor. Porque muitos caem, inclusive espíritas, caem neste equívoco de desvalorizar as experiências do presente. Isto é tudo expiação, tudo sofrimento, vamos sofrer mesmo, porque quando eu desencarnar, vou para nosso lar e aí vou estar em paz, tranquilo. Não vai. Não vai porque a sua mente não está nesse registro. Não está nesse registro. Diz-nos Emmanuel, se desejas saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Então, quando estamos sem ninguém, ou quando estamos com alguém, o que é que acontece? A convenção social, a vida social, leva-nos a, enfim, manter uma certa aparência, uma certa pose, né? Usamos determinados scripts sociais, de educação, etc., que nem sempre revelam e são coerentes com a nossa vida interior. Quando temos obrigações, a força das circunstâncias leva-nos a cumprir o horário, fazer a tarefa, etc. Estamos ocupados. Quando estamos sozinhos e quando estamos livres, nós somos espontâneos, somos nós mesmos. Assim, cristalinos. E isso revela quem nós somos, revela as nossas motivações e revela para onde é que nós vamos quando desencarnarmos.
Então é aqui um convite para nós observarmos, nos conhecermos. Para nós nos conhecermos. Eu quando li isto a primeira vez pensei, opa, tenho aqui muita coisa para fazer. Muita coisa para trabalhar ainda. Porque com certeza ainda não vou por onde quero. Então aqui um convite para a nossa educação. Espírito algum penetrará o céu sem a paz da consciência. Então, para nós penetrarmos este céu espiritual, enquanto experiência interior, precisamos ter paz na consciência. A consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, só nos dará paz quando nós aprendermos a viver em coerência total com a lei de Deus.